Alguém tem alguma pergunta ou comentário? Sim? Pergunta? Comentário? Sim? Não? Eu tenho uma observação. Eu acho que as pessoas mais jovens estão deixando a religião porque a religião, eles obrigam as pessoas a fazerem mil coisas, tem muitas regras, e as pessoas não se sentem livres. Eu acho que exageradamente. Assim, jovens, é por isso que vocês não estão na igreja? Não é verdade. Não, mas, pois é. Não é só isso, né? Porque assim, ó, quer ver? Tem, aqui a URGS tem um monte de regras, mas tá cheio de jovens. Então não é porque por excesso de regras. Mas as regras deles. Agora. É que as regras aqui as pessoas se submetem às regras porque isso tem um sentido para elas, né? Então é o problema. Mesmo as que não tem sentido. Que tem um propósito. Até as regras dentro da religião, até a coisa vai. Agora, se tu pegar a história que foi feita pelos homens dentro de algumas religiões, vamos falar catolicismo, sobretudo, períodos da Igreja Católica, período das conquistas, etc., etc., o que protagonizaram os homens que eram dirigentes dessas religiões, que fizeram a história, sai correndo, não quer saber mais. Sim, mas isso é desrespeito. Porque a gente tem que superar, tem que transcender essa coisa que as religiões são feitas por homens, são falíveis, regras, etc., comportamentos, fizeram isso, fizeram aquilo, mataram um monte, né? Mataram Sim, no Brasil, vocês viram no Peru, participaram de chacinas, em nome de Deus, aquela coisa toda, né? Sim. Mas então, agora, transcender, superar tudo isso, e ainda assim, voltar a essa estrutura, com sentimento de religiosidade, não é fácil. Falar em chacina, vocês viram essa animação aqui que eu botei na página da disciplina? Confiram depois, tá? Tá na página da disciplina. É um filmezinho. Tá bom, tá bom. Sim, tem o lado assim institucional político, né? E o lado institucional político da religião é igual ao lado institucional político de qualquer outra instituição. Não tem nenhum. Então, a história da humanidade está cheia de violência, de guerras, enfim. Então, a violência, a guerra, as relações de poder, isso não é nada exclusivo da religião. Não há nenhuma instituição feita por seres humanos que não tenha isso. Agora, então, se estranho. você pegar desses intermediários para a tua vida espiritual, porque de certa forma são intermediários, a religião ela faz uma intermediação entre a instituição faz. A instituição religiosa ela é um elemento intermediário entre ti e a tua espiritualidade. Eu entendo que religião e igreja não é a mesma coisa. As instituições são as igrejas, elas que fazem essas contendas, que funcionam como empresas, que têm os seus interesses. A religião é um processo mais individual. Sim. O que tu acha, Wilton? O que tu acha? Você está meditando aí? Eu acho que eu concordo também. Mesmo no budismo, a gente tem que aprender a separar, digamos, o ensinamento do mestre e a posição dele enquanto administrador. Como ser humano. Inclusive, e essa pode ser, então, como um ser humano, com suas falhas, com suas, enfim, sim, com suas características, como tinham falhas, com suas características. Sim, tá bom. Eu queria, agora nós temos ainda meia hora só. Eu queria referir para vocês uma coisa antes de voltar para o Tolstói, tá? Tem esse poema eu já queria ter mostrado aqui para vocês antes, mas não sei se vocês conhecem, todos aqui conhecem esse poema, A Máquina do Mundo, do Carlos Drummond de Andrade. Esse é um considerado aí pelos críticos. Tem gente que não gosta do Drummond, mas enfim, azar. Mas, né, azar deles.
Mas foi eleito aí pelos críticos como um dos melhores poemas brasileiros de todos os tempos. E ele trata dessa percepção do aspecto, da dimensão invisível do mundo. Ele tem um aspecto assim transcendente. Então, vou ler aqui um trecho do poema, tá? A máquina do mundo. E como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas pedregosa e no fecho da tarde um sino rouco se misturasse aos sons de meus sapatos, que era pausado e oco e seco, e aves pairassem no céu de chumbo e suas formas pretas lentamente fossem diluindo na escuridão maior, vinda dos montes e de meu próprio ser desenganado, a máquina do mundo se entreabriu. Para quem de a romper já se esquivava, e só de o ter pensado se carpia, abriu-se majestosa e circunspecta, sem emitir um som que fosse impuro, nem um clarão maior que o tolerável. Pelas pupilas gastas na inspeção contínua e dolorosa do deserto, e pela mente exausta de mentar toda uma realidade que transcende a própria imagem sua debuxada no rosto do mistério, nos abismos, abriu-se em calma pura e convidando quantos sentidos e intuições restavam a quem de os ter usados aos perdera e nem desejaria recobrá-los, se em vão e para sempre repetimos os mesmos sem roteiro tristes périplos, convidando-os a todos em corte a se aplicarem sobre o pasto inédito da natureza mítica das coisas. Assim me disse, embora voz alguma, ou sopro, ou eco, ou simples percussão atestasse que alguém sobre a montanha, ou outro alguém, altura e miserável, em colóquio se estava dirigindo, o que procuraste em ti, ou fora de teu ser restrito e nunca se mostrou, mesmo afetando-se, dar ou se rendendo, e a cada instante mais se retraindo, olha, repara, ausculta, essa riqueza sobrante a toda pérola, essa ciência sublime e formidável, mas hermética, essa total explicação da vida, esse nexo primeiro e singular, que nem concebes mais por tão esquivo, se revelou ante a pesquisa ardente em que te consumiste. Vê, contempla, abre teu peito para agasalhá-la. É uma experiência de percepção, né? do aspecto invisível do mundo. Mas o que é isso? Não sei dizer. Bom, aí depois o poema continua, é um pouco longo, eu não vou ler todo ele aqui. Depois vocês terminam de ler em casa. E tem, esse poema vocês encontram no YouTube sendo recitado por artistas, aí, pelo próprio Cândido Drummond, então vale a pena conferir. Então isso aqui tem a ver com aquelas primeiras aulas que a gente falou, né? Da percepção da realidade do invisível. Então é isso aqui. Todo mundo tem isso. Todo mundo tem esse tipo de experiência em maior ou menor grau. Às vezes tu está caminhando, que nem o Drummond, está caminhando, né, numa estrada sozinho, e ele tem a percepção, ele tem a sensação de que algo se revelou ali para ele. Mas o que? Ele teve uma experiência. Mas agora ele vai descrever o que é essa experiência, eu não sei. É algo místico, sublime. Então é uma experiência inefável, tá? Na próxima aula nós vamos ver mais as características dessas experiências aí. Voltando agora para o Tolstói. Então o Tolstói tem está passando, então ele passa, então ele tem essa desilusão com a religião, ele percebe essa assimetria, né, essa falta de correlação entre aquilo que é professado e a vida que as pessoas levam, e que ele próprio leva. Aí ele adquire essa nova fé, enfim, pseudo-fé,
no progresso, na atividade dele, ele se justifica dessa maneira, mas aí ele encontra problemas aí também. E agora a vida dele desaba, assim, psicologicamente, né? Ele tem parafuso e ele perde o sentido, ele fica anos tendo pensamentos suicidas. E aí, na época, ele começa a dar aula numa escola rural e trabalhar no campo, com camponeses. E aí as coisas começam a mudar, porque ele começa a se interessar, né, pela vida dessas pessoas que têm, diferentemente dele, têm fé e não têm essa vida. Elas orientam a vida cotidiana delas por aquilo que elas acreditam, pela vida. Não há um descolamento da vida religiosa dessas pessoas e a vida cotidiana delas. A vida delas está unida. Então ele começa a admirar isso, começa a entender por quê. E aí ele diz assim, olha, ele faz tem um raciocínio dele ali, tá? O raciocínio dele é o seguinte, que ele ficou buscando uma resposta intelectual para o sentido da vida. Ele ficou buscando uma resposta intelectual ou na ciência experimental, então buscando uma explicação para o sentido da vida na ciência, na biologia, na física. E aí ele diz que ele não encontrou, depois buscou na especulação filosófica, na teologia, mas a especulação filosófica, a teologia só trazia mais perguntas. Então, as explicações empíricas e experimentais da ciência só davam respostas parciais e nunca tratavam das questões últimas, do sentido da vida, do propósito da vida. E as especulações filosóficas interessavam diretamente essas questões, mas elas traziam mais perguntas, então nunca tinha. Então ele conclui que a atitude adequada para as questões sobre os sentidos da vida não pode ser uma atitude intelectual, certo? Então ele diz assim que tem que ser uma resposta baseada na fé. Porque seria muito excludente. Porque seria muito excludente. Por que seria excludente? Excludente, mas se refere só a uma capacidade intelectual muito elevada, isso é elitista e excluiria a grande parte do povo, do ser humano, que não tem essa condição intelectual e raciocínio, etc. Não acho que por aí não, porque se tu conseguisse chegar a uma resposta por essas vias, depois tu poderia explicar, tu poderia ensinar as outras pessoas, né? O problema é que tu não consegue chegar, por mais inteligente tu seja, esse que ele está dizendo. Por mais inteligente tu seja, tu nunca vai chegar a resposta para essas questões pela via empírica ou pela via da especulação filosófica ou teológica. Não, é isso que eu estou dizendo. Então, ele diz... Se tivesse a resposta ali, se tornaria excludente. Não necessariamente, porque tu poderia... Para quem? Para todo o povão? Para 7 bilhões de seres humanos? Para quem quer que se interessasse. Tu não precisa ser excludente só para ser exigente. A matemática, há 100 anos atrás, a maioria das pessoas não sabia ler. Hoje, a maioria das pessoas sabe ler. Então, é uma habilidade, é exigente, precisa passar alguns anos ali na escola, né? Mas e daí? E se tu for em países assim na Europa, nos Estados Unidos, até na Rússia, né? Outros países assim que têm um sistema educacional mais desenvolvido, a física é ensinada, todo mundo sabe o mínimo de física, de matemática mais avançada. Então, são coisas exigentes, mas tu pode ser ensinado, não tem problema. Então, o problema não está disso exigir de nós capacidades intelectuais, porque todo mundo tem o mínimo disso, a maioria das pessoas tem o mínimo disso. Então, poderia ser universalizado ou quase universalizado. Então, não seria excludente. O problema é que o argumento do Tolstói é que tu não consegue obter as respostas adequadas para isso. A ciência te dá respostas sobre o mundo empírico, ela não te dá respostas sobre o propósito último da vida. E a especulação filosófica, ela te devolve novas perguntas. Então, se nenhuma via nem outra satisfatória nesse sentido. Então, ele diz, no entanto, ele diz, a gente precisa de um sentido da vida para viver. Ele diz, visto que o gênero humano existe, onde quer que a vida tenha existido, sempre existiu também a fé que deu origem à possibilidade de viver. Do ponto de vista psicológico, tu precisa disso. Precisa de uma moldura dentro da qual tua vida se insere. Certo? Precisa de uma moldura dentro da qual
tu descreve a tua própria vida. E a fé é o sentido da vida, o sentido em virtude do qual o homem não se destrói, mas continua a viver. É a força pela qual vivemos. Tá? Isso aqui é um tipo de resposta religiosa possível, tá? Não é a única. Então, isso aqui é uma resposta cristã. Essa é a resposta assim pela fé. Mas vocês vejam, então, se o homem não acreditasse que precisa viver por alguma coisa, não viveria de maneira alguma. A ideia de um Deus infinito, da divindade da alma, da união das ações dos homens com Deus, são ideias elaboradas nas infinitas profundezas secretas do pensamento humano. São nomes para coisas mais profundas que a gente não consegue entender direito. Então, o que importa nessas palavras, tá? Deus, alma, divindade, etc., não é o valor descritivo delas, mas elas serem expressões de algo que a gente tem, do qual nós temos o sentimento, a intuição. São ideias sem as quais não haveria vida, sem as quais eu mesmo não existiria. Comecei a ver que eu não tinha o direito de me fiar no meu raciocínio individual e fazer pouco das respostas dadas pela fé, pois elas são as únicas respostas da pergunta. Na verdade, não são bem respostas, tá? Certo? São atitudes, ok? Então, esse é o caminho que o Tolstói trilhou, certo? Então, isso é uma maneira de colocar as coisas, tá? Uma maneira, assim, tradicional na religião. Então, de diferentes tradições religiosas apresentam soluções diferentes, ou respostas diferentes, se quiserem. A resposta é um pouco intelectual demais. Ou soluções práticas diferentes para isso, que pode se apresentar na forma de um problema, que é o problema do sentido da vida. Certo? Então, para a pessoa que é espiritual, a vida tem um sentido, mas esse sentido transcende a mente dela, tu não consegue explicar. Tu vive como... Tu sente como se a tua vida está encaixada em algo que faz sentido. Então, tu tem a intuição disso, tu tem a percepção de que as coisas todas se encaixam umas nas outras, ou fazem sentido, mesmo que tu próprio não saibas explicar isso. Tá? Então, tu tem o sentimento de que as coisas estão encaixadas, de que fazem sentido, mas tu próprio não consegue dizer em que consiste esse sentido. Isso é a fé. Mas para perguntar, seria mais ou menos isso, confiar na existência desse tipo de linguagem é ter fé. Isso, mas não é uma confiança intelectual, tá? Eu posso ter confiança no cientista, porque eu tenho razões, ou, sei lá, eu tenho uma pessoa que o mecânico conserta o meu carro, confio nele. Eu confio nele porque ele consertou várias vezes, você entende? Então eu tenho razões, eu tenho indícios empíricos de que ele é um bom mecânico e razões ali, porque eu já falei com ele, me pareceu razoável. Então eu tenho razões. Esse tipo de confiança aqui na fé é diferente. Então isso aqui é baseado em algo que não está baseado nem em indícios, nem propriamente em razões. É um aspecto baseado numa experiência que tu tem, num sentimento, numa intuição que tu tem dessa realidade invisível. Então por isso que as pessoas não entendem assim, ó, a fé não é incompatível com a dúvida. Esse tipo de fé aqui que caracteriza, por exemplo, o cristianismo, isso aqui não é incompatível com a dúvida. Tu pode perfeitamente ter 1001 dúvidas intelectuais e ter fé. Então a fé é esse sentimento interior. A tua dúvida está ali, mas tu se orienta pela fé. A tua vida tu conduz pela fé. Embora tu possa duvidar, tu possa até duvidar da tua fé, mas em última análise continua se guiando. Isso é muito comum, tá? Isso é muito comum nas pessoas que têm fé. Perguntar para as pessoas que têm fé, cara, não basta levar em consideração o que as pessoas dizem, tá? Porque as pessoas dizem, nem sempre as pessoas usam as palavras adequadas para falar de si. A gente diz coisas sobre si que não batem com o nosso comportamento. Tá? Então, nesse domínio aqui, sobretudo, tem muita confusão. Então, muita gente diz, se tem fé, então não tem dúvida. Não é verdade. Tá? Não é verdade. Depende do que quer dizer com fé e com dúvida. Porque tem esse registro assim, que é intelectual, e o registro intelectual está sempre cheio de dúvidas. Sempre. Certo? Porque a nossa mente consciente, ela se desenvolveu, assim, desenvolveu biologicamente para resolver problemas. Então, ela está sempre lidando com limitações
com incertezas e tentando resolver, né? Criar soluções ou caminhos para contornar os problemas, as limitações. Então, faz parte do nosso pensamento consciente a dúvida. Agora, outra coisa é esse sentimento que tu tem, né? De que, embora eu não saiba o que vai acontecer, embora eu tenha dúvidas, né? sobre isso, sobre aquilo, sobre mim mesmo, sobre outras pessoas, eu confio, né? De que, enfim, em última análise, as coisas vão se encaixar, ou que existe uma providência divina, ou que existe uma harmonia no universo, ou que existe um sentido para coisas que aparentemente não têm sentido. Isso seria, então, a fé, tá? Mas o que eu quero dizer é que, nesse aspecto, a fé ela é universal, independente se o cara é um intelectual, se o cara é simplório, né? Então, nesse aspecto que aí não há excludência, é universal, é isso que... Eu não sei se é universal, porque do mesmo jeito que tem pessoas que são muito... Não, a possibilidade é universal. Sim, mas a possibilidade do intelecto, da compreensão intelectual também é universal. Claro que tem pessoas que têm deficiências intelectuais, sei lá, a pessoa que tem algum problema mental, não consegue desenvolver... Tá. A mesma coisa acontece no domínio da fé, tá? Tem pessoas que não desenvolvem essa habilidade, embora, tá? Por alguma razão ou outra. Pode ser uma dificuldade, digamos assim, orgânica, ou psicológica, ou por vontade, ela não quer aquilo. Então, por falta de cultura, por falta de intelectualidade. Então, a tese do James é que as duas coisas fazem parte da natureza humana. A gente tem essas capacidades mentais, conscientes, cognitivas, né, sentimentais, emocionais, isso faz parte da natureza humana. E a gente tem também essas capacidades espirituais, também faz parte da natureza humana, de todo mundo, embora elas se apresentem em graus diversos em pessoas diversas. Mesma coisa com sensibilidade artística. Todo mundo tem sensibilidade artística. Mas tem gente que tem, assim que nem eu tenho minha sensibilidade artística é muito rudimentar, entende? Tem pessoas que têm super refinada, né? A pessoa discrimina assim quadros, músicas, pinturas, poemas, tem um gosto muito refinado por isso. E tem a sensibilidade mais apurada. Outras pessoas menos. Então isso se apresenta em graus variados em pessoas diversas, tá? Então, então o Tolstói continua a consideração dele. Entretanto, de que modo acreditar como o povo comum acredita? Se ele está afundado na mais grosseira superstição. Então aqui vem a pergunta do intelecto, certo? O intelecto que não aceita se submeter a isso. Tem uma luta aqui do ego, do intelecto, com a alma. Certo? A alma tem esse sentimento de que a vida faz sentido, de que as coisas têm um propósito, de que existe essa dimensão espiritual invisível. E aí o intelecto me mostra isso, eu quero explicação, não tem explicação, né? Então, superstição, irracional, não sei o que. E às vezes de fato é, tá? Às vezes de fato é. Às vezes de fato é irracional, às vezes de fato é superstição. Então, muitas vezes o ego, a consciência tem razão em fazer essa crítica, ok? Aí o que o Tolstói diz? É impossível, né? Acreditar se está fundado na maioria. Mas, no entanto, é a vida dessas pessoas. A vida deles, normal, feliz, é uma resposta à pergunta, certo? É uma maneira de viver. Então, o que importa é que a gente tem uma maneira de viver aqui, que é a maneira de viver que ele identificou nos camponeses lá da Rússia com os quais ele conviveu. A gente tem uma maneira de viver, que é essa aqui, baseada na fé. Eles se orientam pela fé. Eles se submetem à razão consciente, as perguntas, a explicação, está submetido a essa outra função, que é a função espiritual da mente. Então, o comentário do William James. Pouco a pouco, Tolstói chega à convicção firmada, ele diz que levou 2 anos para chegar lá, de que o seu problema não dizia respeito à vida em geral, nem à vida comum dos homens comuns, senão à vida das classes superiores intelectuais, artísticas, a vida que ele pessoalmente sempre levara. A vida cerebral, a nossa vida aqui, ó. A vida do convencionalismo, da artificialidade, da ambição pessoal.
Ele andara vivendo no erro e precisava mudar. Trabalhar para satisfazer as necessidades animais, abjurar mentiras e vaidades, acudir a necessidades comuns, ser simples, acreditar em Deus, nisso reside a simplicidade, a felicidade, ele diz. E aí tem a descrição, né, dessa conversão dele. Lembro-me de um dia, no princípio da primavera, em que eu estava sozinho na floresta, prestando atenção aos seus ruídos misteriosos. Ó, vê como é parecido com o relato do Carlos Drummond de Andrade. Está sozinho, não tem nada acontecendo ali, no entanto alguma coisa está se revelando agora. Mas o que é? Fiquei ouvindo e meu pensamento voltou àquilo que eu sempre me ocupara nos últimos 3 anos, a busca de Deus. Tá? Não importa a palavra Deus aqui, podia ser qualquer outra palavra aqui, não é isso que importa. Mas disse comigo, como foi que cheguei à ideia dele? E novamente surgiram em mim com esse pensamento alegres aspirações à vida. Tudo despertou em meu íntimo e recebeu um significado. Por que olhar para mais longe? Perguntou-me uma voz interior. Ele está aqui, sem o qual não se pode viver. Ele está aqui. Então, vê no poema do Carlos Drummond, mesma coisa. Abriu-se majestosa circunstância, sem emitir um som que fosse impuro nem um clarão, convidando-nos a todos a se aplicarem sobre o pasto inédito da natureza mítica das coisas. Que coisas essas que já estão aqui? Olha, repara, ausculta essa riqueza sobrante a toda a pérola, essa ciência sublime, formidável, hermética. Tá, isso não é nada, entende? Tem uma maneira de tu interagir com as coisas, de tu perceber as coisas e pelas quais algo se revela que é invisível ao olhar comum, certo? Claro, então essa é a experiência que o Tolstói está tendo também. Depois disso as coisas se aclararam melhor do que nunca dentro de mim e ao redor de mim, e a luz nunca mais se apagou de todo. Eu me salvara do suicídio. Não posso dizer com exatidão como nem quando se operou a mudança, mas quão insensível e gradativamente a força da vida for anulada dentro de mim, a força foi anulada dentro de mim, e eu atingir o meu leito de morte moral, tão gradativa e imperceptivelmente voltou a energia da vida. E o mais estranho é que a energia que voltou nada tinha de novo. Era a minha antiga força de fé juvenil. A crença em que o único propósito de minha vida era ser melhor. Desistir da vida do mundo convencional, reconhecendo que aquilo não era vida, senão paródia de vida, que as suas superfluidades simplesmente nos impediam de compreender. E Tolstói, em consequência disso, abraçou a vida dos camponeses e desde então se sentiu honesto, feliz, pelo menos relativamente. Tá? Então, esse é um processo de conversão. Depois o livro continua, ele fala que ele começou a aderiu à igreja ortodoxa russa, depois foi para a igreja ortodoxa, foi a sua própria igreja, etc. Isso tudo está descrito lá nos capítulos finais do livro dele. Então, o que a gente pode dizer aqui disso? A gente tem, nesses processos de conversão, tem sempre um elemento, tá, que é irracional, que foge ao controle da mente. Então, na literatura religiosa, na literatura assim, em geral simbólica, existem correlatos disso nas histórias de desenvolvimento psicológico. Então, um relato do amadurecimento, dos processos de amadurecimento que essas pessoas passam, está simbolicamente registrado nas histórias de heróis, por exemplo.
Então tem uma trajetória sempre que os heróis passam nessas histórias. Tá? Então a trajetória do herói, pega, por exemplo, pega a história de São Jorge, ou pega, sei lá, uma outra história de herói qualquer. Pega, por exemplo, uma história de alguém que é considerado heróico nas nossas tradições. Essa pessoa começa com uma... Se a gente pegar, por exemplo, os filmes aí de heróis... Seria um campo para eu falar, porque nós... o Joseph Campbell. Pega essas histórias assim, do Guerra nas Estrelas, né? Clássico. Então, por que isso nos atrai tanto? Né? Por que a gente se interessa por esse tipo de história? Por que isso apela a algo inconsciente a nós? Por que as pessoas fazem fila, pagam dinheiro para ver essas histórias e não ver outras? Por que isso? Porque tem um registro ali de algo que é mais ou menos universal, que é inconsciente, né? Que se repete nas diversas culturas, que é um padrão de comportamento. E o padrão é o seguinte: o início da vida do herói, o início da vida do herói é uma vida inconsciente, ele não tem ciência do seu papel, da sua força, ele tá imerso no mundo, digamos assim, doméstico, perto dos pais, da mãe. E ele, como indivíduo, ainda não mostrou o seu valor, não mostrou a que veio. Ele ele é como uma criança nesse aspecto. Ele é inconsciente da sua individualidade. Um problema, então, se apresenta para aquele grupo de pessoas, ou para ele individualmente, uma ameaça, algo externo, algo perigoso que coloca em risco a vida daquele grupo, daquela comunidade, enfim, daquela civilização. E esse indivíduo, então, se sente chamado pelas suas habilidades individuais, ele acha que ele consegue resolver aquele problema. Então, ele coloca a sua vida em risco, ele se sacrifica pelo bem do grupo como um todo. Ele não sabe ainda direito o que ele está fazendo. Ele acredita que tem uma força maior do que de fato ele tem. Mas se esse processo inflado do ego não tivesse acontecendo ali, ele não faria nada, ele ficaria com medo. Ele age porque ele acha que ele está imbuído, né, dessa missão. Então esse é um processo ainda inconsciente, tá? O indivíduo, ele se coloca em uma tarefa que é superior às suas próprias capacidades. E, no entanto, isso é necessário para que ele consiga romper, né, com aquilo que o prende ao ambiente infantil, doméstico, aos prazeres da vida doméstica, em que tu não tem responsabilidades, tu não tem sofrimento, enfim, os sofrimentos são resolvidos por outros, né, os problemas são resolvidos por outros. E agora ele assume uma ação, ele age no mundo, ele interfere no mundo. E essa ação é heróica, certo? E é um sacrifício, é um risco ali, tem um risco ali. Mas depois, se bem sucedido, ele volta para casa e ele traz de volta, enfim, o tesouro dessa conquista, ou enfim, o fim dessas ameaças. E nessa volta para casa agora tem um processo de conscientização. Ele tem que reconhecer que a ação dele foi temerária, né? Então ele adquire agora uma certa sabedoria, ele adquire uma certa ponderação. E ele passa, então, agora passa a passar essa sabedoria para os mais jovens. Então tem um ciclo aí, que é o ciclo da história do amadurecimento espiritual, tá? Esse amadurecimento espiritual tem a inconsciência, tem a fase heróica, dividida, o ego se afirma, e depois o ego se integra à personalidade maior, a Deus. Ou, enfim, a força, exatamente. Tá? Esse padrão é repetido também em muitas histórias, muitas culturas, de sempre o mesmo padrão, tá? E revestido de formas culturais diferentes, mas a estrutura é a mesma. Então, e a gente tem os relatos, o registro disso como é que eu vou dizer aqui, deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês.
em imagens, né, disso. Né? Então a gente tem, por exemplo, assim, essa imagem aqui, ó, do estágio inicial indiferenciado do ego, da criança, né, inconsciente de si. Ela vive numa totalidade e ela não tem por que sair dali, ela vive no mundo fechado. Depois a gente tem as imagens do herói que sai, que enfrenta o mundo, que volta. E depois a gente tem as imagens da totalidade, da volta para si. Essas imagens, por exemplo, de mandala representam, as imagens circulares tipicamente representam. Tem muitos registros assim, simbólicos disso. Tem registros nas histórias, tem registros nas imagens, tem registros na literatura religiosa. Tá? Então, depois, mais adiante, nós vamos dar uma olhada nesses universais assim, culturais, que são registros, né, de estruturas assim, espirituais. Tá? Então, a gente tem uma dimensão de assim, corporal, que é mais ou menos universal, humana, uma natureza humana que é biológica. A gente tem essas estruturas culturais que se repetem, e a gente tem também essas estruturas espirituais. E a gente tem experiências próprias de cada um. Tem as experiências corporais, tem as experiências da consciência, e a gente tem o tipo de experiência que são as espirituais, e aí depois a gente tem a interação entre elas. Tá? Então isso é o que eu gostaria de investigar na segunda metade do semestre. Como é que o que nós sabemos hoje a respeito da evolução disso, da história disso, da evolução fisiológica, biológica, cultural e espiritual disso. Tá? Na aula que vem eu vou falar de experiências místicas. Tá? Então leia um capítulo do James sobre experiências místicas na aula que vem. E depois a gente vai ter mais uma aula que são as conclusões do livro do James, né? O que ele conclui sobre uma ciência da religião. Então eu vou pular aqueles capítulos intermediários ali sobre santidade e conversão. E daí depois vocês têm um trabalhinho para entregar, tá? Então vocês já podem ir prestando atenção nisso aí. O trabalho, ó, o trabalho é tipo um estudo dirigido. Tá aqui, ó. No dia 29, então a gente não terá aula. E aí vocês terão esse trabalho para fazer. Vocês me entregam o trabalho no dia 6, na semana seguinte. Tem um número mínimo e máximo de páginas? Sim, uma página por pergunta no máximo, tá? No máximo. No máximo 5 páginas também. Ok. Tá. Essa uma primeira colocação. Sim.